Eu sou um soldado de Cristo. A arma que eu carrego é esta aqui, ó. A palavra do Deus vivo. Jesus está preparando um lugar para aquele que quer morar com ele na eternidade. Você quer morar com Jesus? Nós, o povo adventista do sétimo dia, guardamos o sábado e procuramos observar todos os mandamentos conforme a palavra diz. E você, o que acha? Muita gente fala, somos salvos pela graça. Sim, é verdade. Mas o que é a graça? Alguém de vocês sabe dizer o que é a graça? Ou o que é graça? Porque eu aprendi que a graça é o próprio Jesus. Agora, a lei nós guardamos, mas não para sermos salvos. É porque nós somos salvos. Fomos salvos. E lá na cruz Jesus pagou com seu sangue a minha salvação, a nossa salvação. Guardar a lei de Deus é por gratidão. E é necessário. E vocês sabem por que Satanás foi expulso do céu? E os anjos dele? Porque lá ele não queria obedecer a lei de Deus e queria fazer suas próprias leis. E lá não foi achado o lugar dele mais. E ele veio para cá. Veio para cá para desfazer da lei de Deus. Imagina que lá em Daniel 7:25 está escrito que eles cuidariam de mudar os tempos e as leis. E o povo de Deus seria entregue nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Lá em Números 14:34 diz que um tempo é 12 meses. Se um tempo é 12 meses, 2 tempos são 24. Com 12, 36. Mais meio tempo, que é 6, 42. Vezes 30, 1.260 dias, que profeticamente seria 1.260 anos. No ano 321, dentro dos princípios bíblicos e das profecias, o imperador Constantino mudou o sábado para o domingo. Na verdade, ele copiou da Babilônia a transgressão da lei de Deus, da Medo-Pérsia ele fez a mudança e da Grécia ele trouxe as imagens de escultura para as igrejas. E no ano 538, o Papa foi eleito um Papa. E governou por 1.260 anos, que foi 538, foi até 1798. Foi 1.260 anos de miséria e perseguição contra o povo de Deus. Mas Napoleão ganhou a guerra. Em 1798, prendeu o Papa e ele morreu no calabouço. E ele perdeu a supremacia papal. Porque Papa fazia reis, tirava reis, matava, fazia, acontecia, vendia indulgências, vendia salvação e tudo mais. Agora ele perdeu o poder de supremacia. Em 1929, Benito Mussolini ganha o poder, pagou 900 milhões de dólares, aonde é o Vaticano hoje, como indenização do ocorrido, e levanta o Papa besta que morreu à espada e sobreviveu. Quer dizer, ela ainda não sobreviveu, ela está ainda no processo de sobrevivência, ela está doente ainda. Por quê? Porque a Bíblia fala de 2 bestas, a besta que emerge do mar e a besta da terra. A besta do mar, 7 cabeças, 10 chifres, mar quer dizer povos, besta quer dizer poder, chifre é rei ou reino, etc, assim por diante. Surgiu do meio dos povos, como surgiu do meio do mar, ali em Apocalipse 13, uma besta com 7 cabeças, 10 chifres. Contra a lei de Deus. Mas tem a besta de 2 chifres, que é o poder político, Estados Unidos da América do Norte. Então, como a besta de 10 chifres, que é a besta religiosa, não tem poder de supremacia mais, ela vai se unir com a besta da terra. Poder do Estado, polícia, poder de perseguição, de força, contra o povo de Deus no final dos tempos. Mas a igreja de Deus na terra, nós temos mais de 2.000 religiões nessa terra, mas Jesus Cristo vem buscar uma igreja. Qual a igreja você acha que vem buscar? Uma coisa eu vou dizer para vocês. Do meio de macumba vai se salvar gente, da Igreja Assembleia de Deus, da Batista, da Católica. Mas como é que funciona esse negócio?
João 10:16 está lá escrito que Jesus falou: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Eu chamo elas pelo nome, elas ouvem a minha voz. Convém buscá-la e trazer até a mim, porque eu tenho outras ovelhas em outros apriscos. Jesus quis dizer, eu tenho outros irmãos e outras igrejas enganados, sendo roubados, transgredindo a minha lei. Vão lá e falam para eles, foi o legado que Jesus deixou antes de ir para o céu. Chamou os discípulos e disse para eles, sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, chamo elas pelo nome, elas ouvem a minha voz e convém buscá-la e trazer até a mim. Porque eu tenho outras ovelhas em outros apriscos e outras igrejas. E a função de Jesus Cristo foi dizer, São Mateus 28:14, e de pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, esse evangelho é levado da Assembleia, é levado nos terreiros de macumba, é levado em tudo quanto é lugar. Através do rádio, da televisão, do corpo a corpo, das internets, dos internatos, das igrejas, de todas as maneiras, essa verdade é levada a eles. Os sinceros vão sair de lá e procurar a igreja verdadeira. Mas aonde está a igreja verdadeira? Vamos lá para achar ela? Apocalipse 12:1. Está escrito, vi uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, com uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Que mulher é essa aí? Essa mulher é em profecia, é a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Ela é vestida do sol porque ela é iluminada por Deus. Ela tem a luz do sol e ela tem a lua debaixo dos pés, porque a lua não tem luz própria, a lua reflete a luz do sol. Se a mulher vestida do sol, uma mulher, uma igreja iluminada por Deus, Deus, o sol da justiça, quer dizer, e ela tem a lua debaixo dos pés, porque ela existe, essa igreja, desde o Velho Testamento, Jesus sendo representado por um cordeirinho. Até que um dia ele veio, nasceu de Maria e morreu para salvar a humanidade, porque o sangue de cordeirinho não tira pecado, precisava de um sangue universal. E esse é o Jesus que veio e aconteceu todas as coisas conforme a profecia estava escrita. Aí está a igreja de Deus, verdadeira. Existem duas igrejas católicas. A palavra católico quer dizer universal. E a igreja verdadeira de Cristo, desde o Velho Testamento, ela tinha uma coroa. Coroa é símbolo de vitória. E as 12 estrelas da coroa? Os 12 apóstolos que ele reuniu e fundou a sua igreja, simbolizando as 12 tribos de Israel. E essas duas igrejas católicas, uma foi fundada em Roma, que é a igreja católica romana. Eles dizem que é católico, apostólico, romano, não tem nada com os apóstolos, não. A igreja que foi fundada, a verdadeira igreja, é a igreja católica apostólica, baseada em Apocalipse 12:1, dizendo que viu uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com a coroa, com 12 estrelas na cabeça. Foi fundada em Israel a igreja de Cristo, lá em Israel por Jesus Cristo, com seus 12 apóstolos. E ela aqui na terra, como é que nós vamos encontrar? Ela é assinalada. Você tem uma boiada do fazendeiro, ele vai, o boi do fazendeiro escapole, mistura com o boi do vizinho, como é que ele vai descobrir que o boi é dele? O boi do fazendeiro tem uma marca, as iniciais do nome do fazendeiro, daí ele sabe que o boi é dele. O povo de Deus é assinalado, não como boi, mas como salvos. Porque Ezequiel 20:20 fala, santificai os meus sábados, disse Deus, pois eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Olha a igreja de Cristo aparecendo aqui na terra. Mas e a outra igreja romana? A igreja romana tem Apocalipse 13:16. Só vai comprar e vender quem tiver o sinal da besta. Se o sábado é o sinal de Deus, o sinal da besta é o contrário do sábado, que é o domingo, que não é bíblico. Quem mandou guardar o domingo? Acontece que quando Satanás foi expulso do céu, ele tenta imitar Deus em todos os aspectos. De que maneira? Deus é amor, ele é ódio. Deus é paz, ele é guerra. Deus é verdade, ele é o pai da mentira. Deus colocou a sua igreja aqui na terra, ele empesteou de igreja fazendo um labirinto, dificultando as pessoas sinceras encontrar a verdadeira igreja. Lobos, devoradores, ladrões dos dízimos e das ofertas, comprando mansões, aviões, luxando às custas do pobre trabalhador, dizendo que é para terminar a obra. A obra deles cresce, mas em demagogia, em desonestidade e mentira, em calotagem. O povo de Deus cresce, sim, com o poder da verdade, salvando almas, a humanidade, procurando salvar para levar para a eternidade.
o povo verdadeiro de Deus. Então você já tem quase base de encontrar a igreja verdadeira de Cristo na terra. Porque a igreja de Cristo, é Ezequiel 20:20, santificai os meus sábados, disse Deus, porque eles servirão de sinal entre mim e vós, e saibais que eu sou o seu Deus, vosso Deus. Lá Apocalipse 13:16, só vai comprar e vender quando essa profecia se cumprir, aqueles que tiver o sinal da besta, aquele que assinalar, aceitar a ordem que foi dada de guardar o domingo no lugar do sábado, que em Daniel 7:25 eles cuidarão de mudar os tempos e as leis. Eles mudaram o tempo, pôr do sol para meia-noite, a lei de Deus, sábado para o domingo. O cara quer estudar a Bíblia, estuda a Bíblia, mas estuda com sabedoria. Aonde está o verdadeiro povo de Deus? Apocalipse 14:12 está escrito o quê? Aqui está a paciência dos santos, que guarda no plural, os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Aqui é a salvação daqueles que obedecem. Agora a lei de Deus não salva sábado, não salva igreja, não salva. Mas eu guardo a lei de Deus por gratidão, porque ele me salvou lá naquela cruz. Porque a lei de Deus não salva, mas ladrão não entra lá não. Assassino também não. Se o cara não abandonar o pecado dele, não entra lá não. E aí está o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Eclesiastes 12:13. Fala que guardar os mandamentos de Deus, obedecer a lei de Deus, é o dever de todo homem. É o dever de todo homem. O sábado é o 4º mandamento da lei de Deus. Ah, mas o sábado no Velho Testamento não, está no Velho e no Novo, em toda a parte da Bíblia, enquanto o domingo não está em nenhuma parte da Bíblia. Porque lá em São Lucas 23:54-56 está escrito que o povo de Deus, as mulheres que vinham com ele da Galileia, com Jesus, logo que elas passaram por ali, elas viram o sepulcro e como o seu corpo por ali depositado, sepultado, elas se retiraram e prepararam aromas e bálsamos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Jesus já tinha sido sepultado, eles continuaram a guardar os mandamentos de Deus. Isaías 58:13 fala que nem nesse dia você não deve falar as suas próprias palavras. Isaías 56 fala que o sábado é para o judeu, para os eunucos, para todo mundo, não é só para Israel não, é para todos. Isaías 66:22-23 diz isso, o Senhor, eis que eu faço novo céu e nova terra. Estarão diante de mim o vosso nome e a vossa posteridade. E de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro virá toda a carne adorar-me perante mim, diz o Senhor. Ah, mas o ladrão da cruz não guardou o sábado, mas ele se arrependeu antes dele dar o último suspiro. E aqueles que não guardaram o sábado, que se salvaram, Deus reconhecerá pela luz que eles tiveram e a sinceridade que eles tiveram com Deus, porque eles não viram a verdade. Se tivessem ouvido, eles tinham aceitado. Porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente porque está em todos os lugares. Onipotente porque ele é eterno e imortal. E onipresente porque... Onisciente porque ele sabe todas as coisas. E onipotente porque ele é imortal. E onipresente porque ele está em todos os lugares. Certo? A igreja de Deus tem toda a verdade. Não tem meia verdade, não. A Bíblia não tem elucidação particular, não. Você lê o texto, lê o contexto, subtexto, lê o livro todo, lê de novo, oração, jejum. Então você vai descobrir os desígnios de Deus, porque a salvação é finíssima. É só para os sinceros. Se você quer ser um advogado, quer ser um doutor, e você se lasca tudo, paga, gasta dinheiro, que não é brincadeira para chegar lá, né? Esse doutorado vai durar por pouco tempo, 80, 90 anos, você vai para a sepultura e fica tudo para lá mesmo. Mas a vida eterna é eterna, já está dizendo, vida eterna, onde não vai ter mais bico de papagaio, não vai ter mais imposto, político, bandido, ladrão, não vai ter mais nada dessas coisas ruins, vida eterna, prazer. E a Bíblia diz que Deus tem para dar a você e para mim, o olho nunca viu, a mente nunca imaginou, nunca foi pensado de tão bom que ele tem para dar. Porque quanto você paga? O rico fala para Jesus lá em São Mateus 19:16, o que deve fazer para entrar no céu? Jesus falou, guarda os mandamentos. Jesus mandou ele guardar os mandamentos. Aí você vai lá para Atos 16, 30, 31, Paulo lá na prisão, caiu a prisão, Paulo foi recolhido lá, saiu e aí o carcereiro se salvou, se arrependeu dos seus pecados e perguntou o que deve fazer, Paulo, para ser salvo. Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Jesus falou o que lá em São Mateus 19:16? Para o rico. Mandou guardar o mandamento. O que Paulo falou para o carcereiro? Crê em Jesus. Se você crê, obedece.
Agora, crer salva alguém? Porque Tiago 2,19 está lá escrito, crês tu que Deus é um só? Se crer faz muito bem, mas até os demônios, crer estremece. Os demônios vão ser salvos? Vai não, estão perdidos. Mas eles crêem, sabe a Bíblia toda? Tem muita gente nas condições dos demônios. Crê, vai para a igreja, leva a Bíblia, canta, ora, faz tudo, mas desobedece Deus. Não faz a vontade de Deus. Não anda nos caminhos de Deus. Transgride a lei de Deus. Faz tudo errado. E acha que vai. Tem gente que bota comida na mesa e diz que tudo que orar e agradecer, Deus aceita. Bota cobra venenosa ali. Come para ver se vai dar certo. Deus não abençoa aquilo que ele diz que não é para fazer, não. Aqui eu deixo o meu recado. Se você quer ir para o céu, está lá na Bíblia, ó. Caiu a grande Babilônia. Saia dela, povo meu. Deus falou isso. Foi Deus. Para não ser comparticipante das pragas que eu vou jogar na terra. Tá, estou na minha igreja aqui, estou fazendo certinho. Saia dela, povo meu. Procura a igreja que Jesus mandou os apóstolos buscar lá em São João 10:16. Eu sou o bom pastor. Antes dele ir para o céu, ele deixou o legado dos discípulos e ele falou, chamou os discípulos, ó, vem aqui, galera. Ó, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, viu? Eu chamo elas pelo nome, elas ouvem a minha voz e vêm até mim. Convém buscá-la, porque eu tenho outras ovelhas em outros apriscos, que ele falou. Em outras palavras, eu tenho outros irmãos enganados em outras igrejas, sendo enganados. Vão lá e diz para ele essa verdadeira verdade que eu deixei para vocês. Tem duas igrejas católicas. Cuidado pra você não errar, porque uma está perdida e outra está salva. Uma foi fundada em Israel e a outra foi fundada em Roma. Uma é a igreja católica apostólica, a outra é a igreja católica romana. Qual da igreja que você está? Porque, ó, a fé remove montanhas, remove mesmo. Mas se você tem a fé que a sua igreja está pro sul e ela está no norte, você vai andar até lascar tudo a sua vida, até ficar sem as pernas, não vai achar a tua igreja. Você tem que ter fé no que é real, que é verdadeiro, no que é correto, tá certo? Tem que ter fé em um Deus verdadeiro que salva, que vem te buscar, que você não tem que se preocupar com terremoto, com maremoto, com trovões, com relâmpago, nada. Preocupar com nada, que sua vida diante de Deus está garantida se você estiver aos pés de Cristo obedecendo Ele. Agora a lei dele precisa ser guardada. O diabo foi expulso do céu porque queria desfazer da lei de Deus. Se Deus é amor, o diabo é ódio, Deus é pai, o diabo é guerra, Deus é verdade, o diabo é o pai de mentira. Deus botou a sua igreja, ele empesteou a igreja, fez um labirinto para ninguém achar a igreja de Cristo. Se Deus mandou guardar o sábado, Ezequiel 20:20, quem mandou guardar o domingo? Cuidado. Você deve estar servindo a um Senhor que não é o verdadeiro, que fez o céu, a terra e a fonte das águas. Não acredita no padre, no pastor, no papa, não. Acredita aqui, ó, na palavra escrita, ó, com 3.566.480 letras. Escrito em 5 etapas, história, poesia, profecias, evangelhos e cartas. É chamado de Bíblia porque é uma mini biblioteca composta de 66 livros aqui dentro. 39 no Velho e 27 no Novo. Aqui tem o rei da estante, ó, rei dos livros. Esse aqui é a carta magna que leva você a Cristo para que você ganhe a sua salvação. Enquanto você estiver acreditando no seu pastor da sua igreja lá, ó, esses comedor de feijão mentiroso, você está deixando de andar nos pés de Cristo. Pois é melhor servir a Deus pela palavra do que aos homens pela palavra humana. Em que lado você vai estar? Essa pode ser a última mensagem que você vai ouvir. E naquele dia você não tem desculpa. Porque a verdade você ouviu. Eu sou o Júnior Nossa. Gostaria que você deixasse um like. Assinasse no meu canal. Tá certo? Deus abençoe você e sua família. Principalmente aqueles que concordam com a verdade.